Olá, eu sou Luísa Torres, eu sou diretora, atriz e produtora, e nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês como que foi o processo de direção do espetáculo Desbotou, com quem eu dirigi junto com Adriano Merlini. Bom, para começar, eu gostaria de dizer que eu não acredito que exista uma fórmula para uma direção teatral. Então, o que eu proponho aqui é um compartilhamento de como foi esse processo em específico, né, com as suas particularidades e as suas características. A figura do diretor é aquela que interage com todos os agentes criativos de um processo: dramaturgo, figurinista, cenógrafo, atores, músicos. E todas essas interações convergem na cena, no espetáculo que o público vai assistir. Então eu proponho aqui dar uma pincelada nessas interações, para a gente entender como chegamos em Desbotou. Nosso processo foi um processo colaborativo, onde a linguagem cênica é criada a partir de todas as colaborações dos envolvidos no projeto. Eu e Adriano não chegamos com uma ideia já formada de como seria a peça. A gente tinha apenas o ponto de partida. Cada processo tem o seu ponto de partida. Pode ser uma dramaturgia já pronta, um poema, um improviso, uma pintura, uma música. O nosso foi um livro, Quando as Cores Foram Proibidas, da alemã Monika Fett, e um tema, a democracia. E foi na investigação desses dois pontos que a direção conduziu o início do processo. Iniciamos os nossos encontros mesclando teoria e prática. O dramaturgista Gustavo Assano conduziu estudos com textos, vídeos e reflexões sobre a democracia. Já a psicóloga e educadora infantil Marina Rocha conduziu estudos sobre a criança e a infância. Tivemos a oportunidade de realizar também 2 mesas de debate, que elucidaram e contribuíram muito para esse momento inicial. Quanto mais amplas, plurais e diversas as referências iniciais, melhor. Paralelamente, nós íamos realizando leituras do livro da Monika Fett e improvisos livres dos atores e dos músicos, gerados a partir dessas discussões teóricas e leituras. Como falar de democracia com as crianças? Esse primeiro momento mais aberto e sem muitas direções e certezas é essencial no processo colaborativo. E é justamente aí que as primeiras ideias vão surgindo, alguns desejos vão aparecendo. Percebemos, por exemplo, que a história contada por Monika Fett não tinha potência para ser transportada da literatura para o teatro. Então partimos do livro realmente apenas como inspiração. Nosso dramaturgo Marcos Barbosa acompanhou esses encontros e discussões e juntos fomos chegando a algumas diretrizes, algumas escolhas. E então ele começa a trazer algumas propostas de cena e a gente começa a testar em sala de ensaio. Nesse momento, a direção tem a responsabilidade de ir fazendo a ponte entre o que está sendo proposto no papel e o que está vindo de proposta dos atores e músicos na cena e nas discussões. Foram alguns meses de experimentações até chegarmos na dramaturgia final. Muitas dúvidas em relação ao final e muitas tentativas práticas da cena alimentando as tentativas de escrita do dramaturgo. Marquinhos nos presenteou com uma dramaturgia linda e desafiadora, falada toda em versos, comunicando ideias não só pela razão, mas também pela melodia das palavras. Um enorme desafio para os atores, para as atrizes, os músicos e a direção. Nessa nova etapa, com dramaturgia composta, investigamos infinitamente as possibilidades e fomos afunilando nas escolhas a partir do que nós, como diretores, íamos entendendo como que funcionava ou não cenicamente. E é aí que o projeto de encenação começa a se delinear. É claro que tudo isso que eu estou contando não aconteceu de forma linear. É uma grande sequência de acontecimentos misturados e conectados. Mas eu vou tentar aqui, já que o foco é a direção, esboçar exemplos de como foi a relação da direção com todos os agentes criativos do processo. Como esses artistas somam e respondem aos desejos e objetivos desse projeto de encenação que começa a nascer. Eu começo com o exemplo da direção musical. Nós fomos percebendo, enquanto coletivo, que queríamos contar aquela história de forma mais participativa, uma vez que o nosso tema era a democracia. Como colocar as crianças mais no jogo cênico? Tínhamos esse desejo e concretizamos com a ajuda de Edgar Bustamante, nosso diretor musical.
As músicas criadas por ele e por Marcos Barbosa são dramaturgia. Vieram dar conta daquela história e também resolver essa necessidade que tínhamos de participação. Um exemplo disso é a canção da Poção, que pede na letra a participação das crianças com ações e gestos feitos por elas da plateia, e em alguns casos, que delícia, de dentro do palco. Tivemos a musicista Carol Vengrio na preparação vocal e na composição dos arranjos junto ao Edgar. Assim como a dramaturgia, as músicas e os arranjos foram sendo trabalhados nos ensaios pelos músicos Gabriel Hernandes e Betinho Sodré, e fomos avaliando, testando, experimentando. Músicas caíram, pois não funcionavam cenicamente, arranjos foram mexidos, pois não traziam a atmosfera necessária para a cena. Por fim, o espetáculo conta com 5 composições originais em diversos ritmos musicais que refletem o colorido e a pluralidade do nosso povo. O texto do Marquinhos trazia 2 elementos essenciais: a narração e a comicidade. A direção detectou essas necessidades e, portanto, colocou como foco para o nosso preparador corporal, Ézio Magalhães, que, com toda a sua experiência em palhaço e máscara, conduziu lindamente os atores nessa busca pelo cômico, pela triangulação e por tornar visível o que o texto deixava nas entrelinhas. Foram ensaios divertidíssimos que ajudaram muito os atores na busca dessas personagens e suas relações. No figurino, a direção levou o seguinte desafio para o figurinista Daniel Infantini. Nossa encenação será 90% do tempo cinza, e assim terá que ser o figurino também. Como fazer um figurino todo em tons de cinza sem ser monótono, entediante? Como ser atrativo aos olhos do público, mesmo que monocromático? E Daniel respondeu com maestria e trouxe o conceito das roupas em retalhos, como se tivessem sido costuradas pela personagem da avó. Vestidos e saias cheias de sobreposição e texturas. Decidimos, depois de muitas ideias, que o restabelecimento das cores ao final da peça ficaria a cargo do figurino e não da cenografia. E Daniel fez isso com simplicidade, delicadeza e muita poesia. Sempre ouvimos suspiros e surpresas vindos da plateia nesse momento. No cenário, a direção levou os cenógrafos Álvaro Barcelos e Luciano Bussabi o mesmo desafio da totalidade cinza. Durante os improvisos iniciais, os atores utilizaram uma arara de figurino para construir os diversos momentos e ambientes propostos pela dramaturgia. Essa ideia de transformação instigou tanto a equipe que levamos para os cenógrafos. Um cenário que seria sempre o mesmo, sendo modificado e montado diferentemente para cada cena. Eles trouxeram a ideia dos blocos, cubos em diferentes tamanhos, como aqueles que brincamos quando criança. Ideias foram e voltaram, muitos desenhos, esboços e possibilidades, até a final decisão de tamanhos e quantidade de blocos. Como juntar as ideias dos blocos dos cenógrafos com o que os atores e músicos já estavam propondo durante os ensaios? Era hora de experimentar com criatividade e o olhar da criança, que constrói diferentes mundos com pouco. Em nossa história, Catarina descobre as cores no mundo cinza quando uma flor colorida, de repente, rompe o asfalto. Pois bem, tínhamos a certeza de que queríamos que isso acontecesse em cena, que víssemos a flor surgir, nascer. Levamos esse enorme desafio para os aderecistas Tide e Michele Rolandi. Foram muitos testes de cores, texturas, mecanismos para a flor nascer em tantos segundos. E quando digo muitos, foram muitos mesmo. Além disso, Tide e Michele transformaram nossos cubos com suas tintas e texturas e, claro, deram vida ao nosso querido Constante. Nesse processo todo, não tem como não mencionar a relação que é mais presente, mais constante, longa e desafiadora, a da direção com os atores. E aqui poderia falar sobre muitos pontos, mas vou colocar os 2 que acho principais quando penso em direção. O primeiro é a escuta. Escuta naquilo que os atores estão propondo para não perder nenhuma pérola, nas relações dentro e fora de cena, e nas dificuldades e angústias nas buscas de cada artista envolvido. O diretor, como figura que está em uma posição de observação, tem a responsabilidade de estar de mãos dadas com quem está imerso nos 1000 desafios que a cena pede. E segundo, e não menos importante,
paciência. Às vezes temos muito claro onde queremos que os atores cheguem, mas os processos são infinitos, os tempos muito pessoais. A calma, a escuta e a parceria no trabalho geram grandes feitos, leve o tempo que for. Confiança no poder do coletivo, sempre. Bom, esse foi um grande resumão de como aconteceu o processo de direção de Desbotou, realmente uma pincelada. Mas eu vou complementar com alguns vídeos aqui na descrição. Um deles é um vídeo do nosso processo de criação contemplado pela Lei de Fomento ao Teatro. Então lá dá para ver bastante, algumas cenas dos ensaios. Vou deixar também teaser, algumas imagens do espetáculo e vou acrescentar também algumas sugestões de livros sobre direção teatral, para a gente ampliar um pouquinho essa conversa sobre direção. É isso, muito obrigada!